Isso, mas aí eu vou explicar o porquê, e aí, se for o caso, eu posso estar aumentando aí o prazo também dessas atividades, tá? Elas já estão com prazo aí bem, mas qualquer coisa eu posso estar aumentando o prazo. Tá, gente? E, Então, né, bom dia novamente. Hoje nós vamos falar sobre funções em PHP, certo? E aí estou entrando aqui no site W3 School, né? E aí a gente está visualizando aqui funções, né? Então, o verdadeiro poder do PHP está justamente nas funções, né? O PHP possui mais de 1.000 funções integradas, né? Então, muita coisa que eu quero fazer no PHP já existe uma função pronta para isso, certo? Mas além dessas 1.000 funções integradas, eu ainda posso definir, criar minhas próprias funções, certo? Eu ainda posso fazer isso, tá? Uma função é só um bloco de instruções, tá? Que será executada, né, automaticamente quando essa função for chamada ou carregada, ok? Então, a sintaxe, né, dessa estrutura, né, eu uso o termo, né, function, né, e o nome da minha função, tá? E aí eu abro e fecho o bloco dizendo o que é que essa função vai fazer, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma função, né? Eu vou executar aqui o código, abrir aqui o simulador, tá? Então está aqui o código em HTML, está aqui, né, o meu código em PHP, certo? E aqui é a minha função. Tá? Então, eu vou pegar e vou chamar essa função só de MSN, tá? Ou MSG, ok? De mensagem, certo? Então, o que é que essa função faz? Toda vida que eu chamar essa função, ela vai executar o que está aqui dentro do bloco. E o que está aqui dentro do bloco? Só um print Hello World. Então, né, na hora que eu executo essa função, ele vai mostrar aqui só Hello World. Né? Então, se eu chamar, né, essa função, né, 4 vezes, então ele vai executar Hello World, tá, 4 vezes, certo? Então, é só, né, o termo função e o nome da minha função e o que ela vai executar no bloco. E aqui eu chamo a minha função, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma função. Eu poderia, né, vamos supor, né, eu poderia, certo? Colocar aqui dentro dessa função, né, um texto, certo? E aqui dentro, tá? Eu poderia chamar essa minha variável texto. Tá? Então, nesse caso agora, eu tenho uma função onde eu estou passando um parâmetro, né? Um valor, uma variável. Então, eu posso chamar essa função, tá? Por exemplo, eu posso chamar essa mesma função, certo? E passar um texto, certo? E aí, quando eu executar, o que é que vai acontecer? Eu estou chamando essa função, certo? Essa função vai passar esse texto para dentro dessa variável texto e a função vai imprimir, né, a variável texto. Né? Então, eu fiz uma função, tá? Que toda vida que eu escrever, né, o conteúdo dessa mensagem chama essa função, ela faz, né, uma impressão, tá? Então aqui eu poderia botar, vou botar aqui o BR, né? E aí, né, ele executou a função, tá? E aí, né, por exemplo, se eu tirar o BR daqui, certo? E for colocar, né, o BR aqui no final do meu comando, tá?
ele vai, né, deixa eu rodar aí, tá? Ele vai aparentemente ter o mesmo resultado, só que aqui eu tive que escrever, né, acrescentar no meu comando 2BR, né? Então, se eu tivesse que escrever isso várias vezes, né, tá? Eu ia estar sempre tendo que escrever o BR. Então, de repente, é muito mais prático, né, eu pegar e colocar o BR aqui dentro do meu comando e não precisar pedir mais, né, o BR aqui no final do momento que eu chamo, né, a minha função. Tá? Só um exemplo aí. E aí ele fez a mesma coisa, né? É, né? Só que eu estou só economizando aqui o código, né, com o meu BR. Então, as funções servem justamente para isso. Eu vou criar um bloco, né, que em determinado momento eu posso chamar essa função e ela vai executar esse bloco, né? Vamos ver um outro exemplo, tá? Vou fechar aqui. Né? É, esse exemplo aqui, né, é um exemplo, né, como parâmetro, tá? Eu vou executar aqui só para a gente. Eu vou chamar esse parâmetro aqui de nome, né? E o nome da função é family name, né? Tá? E aí eu poderia botar assim, seu nome é. Vou estar apagando aqui, certo? Então, eu vou estar, né, quando eu executar essa função, tá? Ele vai executar esse código aqui, mas esse código não foi chamado, né? Opa, certo? E aí, quando ele for executar essa linha, né, é que ele vai estar chamando a função. E aí ele pega e executa a função, né? Seu nome é Jane, Ei, professor, calma, né? deixa eu copiar isso aí, viu, rapidinho. Você pode pegar aqui, tá? No W3C, tá? Os exemplos estão salvos Ah, aqui. eu vi agora. E eu vou, você pode dar um print aí na tela e eu vou também disponibilizar aí o vídeo, tá? Certo? Então aqui, né, um exemplo de função, onde eu estou passando, né, esse parâmetro, tá? E aí a gente vai ver aqui mais alguns exemplos, né? É, eu posso, né, estar passando dois parâmetros em vez de um, certo? Vou executar aqui o parâmetro, tá? E aí eu vou pegar esse exemplo aqui, eu vou mudar totalmente, tá? Ó, eu vou chamar aqui de média, tá? Vou chamar esse primeiro parâmetro de nota 1 e esse aqui de nota 2, tá? Aqui, se eu quiser criar uma variável dentro desse bloco, né, eu posso criar uma variável, vou chamar uma variável aqui de média, ó, tá? Vai ser igual a... Aí eu vou pegar isso aqui, por exemplo, tá? Vai ser a nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá? Então, eu estou recebendo esses dois parâmetros aqui dentro da função, calculando a média e atribuindo a variável média, e aqui na hora de exibir o texto, eu poderia, né, colocar sua média e aí eu coloco a minha variável média, né? Certo? Então, na hora de chamar a minha função, em vez de chamar a função nome, eu vou chamar a função média, certo? E vou passar dois parâmetros, né? Eu vou passar aqui 8 e 6, tá? Certo? Então, eu vou estar executando, e aí ele colocou sua média é... Opa, eu errei aqui o nome média, ninguém... Mediar, pronto. Tá? Então, sua média é 7. Então, eu fiz aqui, né, uma função, tá? Se eu comentar essa linha aqui, ó, não vai executar nada, tá? Não vai executar nada. Por quê? Porque eu só fiz criar a função. Ele só vai executar a função quando eu
chamar a função, tá? Então, se eu quiser criar calcular a média, né, de vários números, né, em vez de eu ter que fazer o programa para calcular tudo de novo, colocar os atributos, eu posso simplesmente só chamar a função média e pedir para ele calcular. Tá? E aí ele calculou a média. Ah, se eu quiser acrescentar mais parâmetro aqui, posso? Pode. Ah, eu quero acrescentar o nome, a nota, o sexo, né? E eu posso dizer se ele foi aprovado ou reprovado? Posso, né? Eu posso colocar o se aqui dentro, tá? Então, aqui é um bloco de programa normal, tá? Então, essa é a estrutura, né, de uma função. Vamos ver aqui outro exemplo, né? Nesse exemplo aqui, tá? Ele está tentando restringir o tipo, né, de valor que a variável vai receber, tá? No exemplo anterior, percebam que a gente não declarou, né, nenhum tipo de variável, né? Então, o PHP, eu posso, tá declarando qual é o tipo de variável, certo? Para que essa determinada variável receba, né, esse valor específico, e caso eu tente, né, atribuir um valor que não seja do mesmo formato da minha variável, né, ele rejeite, tá? Ei, professor, Oi, como é que faz para declarar uma variável e fazer com que ela seja de um tipo específico, lá na declaração dela, quando eu vou criar a variável? pronto, né? Então, para fazer isso, né, no PHP, eu tenho que usar essa estrutura strict, né? E aí, quando eu faço essa declaração de strict, né, no corpo do meu PHP, tá? Quando eu declaro a variável int do tipo A, então ele só vai aceitar valores aqui em A se for do tipo int. Se não for, ele não aceita, né? Então, eu vou executar esse código aqui só para a gente visualizar a diferença, tá? Ó. Mesmo eu declarando que A é do tipo inteiro e B é do tipo inteiro, tá? E eu estou mandando por parâmetro aqui, ó, o valor 5 e aqui eu estou mandando o parâmetro como texto, né, ó, 5 no formato de texto, o PHP, mesmo assim, consegue converter isso em número, tá, em inteiro, e consegue somar e dar 10, tá? Agora, se eu colocar strict, né, na declaração aqui em cima, o PHP ele não consegue nem receber esse valor, ele já dá logo erro, né, de atribuição, tá? Que é justamente esse exemplo aqui embaixo, tá? Eu vou executar aqui, ó, e o PHP já deu erro, fatal erro de argumento, né? O segundo argumento passado na função, tá? Então, esse segundo argumento aqui passado não é do formato inteiro, né? Então, mesmo que eu coloque assim, ó, entre aspas, só 5, ele não vai aceitar, né, esse argumento porque está entre aspas, tá? Ele só vai aceitar se eu tirar a aspa, né? E aí ele vai entender que isso aqui é um inteiro, e aí ele consegue somar, tá? E dar o valor correto. Então, essa linhazinha aqui, né, ela força as minhas variáveis, né, ser do tipo que eu estou declarando. Se eu tentar atribuir uma variável que não é desse tipo, o PHP já vai dar o erro, recusa, né? Mas raramente, né, ó, eu vou comentar aqui nessa declaração e vou botar entre aspas, tá, o 5, ó, certo? E aí ele consegue calcular, tá? Mesmo sendo, né, um valor diferente, ele consegue calcular 10, tá? Mas, gente, raramente o pessoal declara, né, essa estrutura aqui é restrita, tá, no PHP, tá? Normalmente você cria variável, né? Aí, às vezes,
tá numa função, em alguma coisa mais específica que precisa realmente ser, né, ter essa restrição, e aí você pode fazer dessa forma, tá? Vou fechar aqui, né? E aí, nesse exemplo aqui, tá? Eu posso só definir, né, um valor padrão, né, default, caso, né, não seja passado nada como parâmetro, automaticamente, né, é, o PHP, né, ele assume esse valor aqui como padrão, tá? Então eu posso, de repente, fazer, né, algum código, né, e deixar um valor como padrão, como default, caso a pessoa não passe nenhum valor como parâmetro, tá? Certo? Aqui é um exemplo parecido com o que a gente fez, né? Só que ele está usando aqui a declaração, né? Então vou executar aqui, certo? Só para a gente visualizar esse código, né? Essa estrutura aqui, né, é só para obrigar, né, que a variável receba os valores do tipo inteiro, certo? Então ele fez o quê, né? Criou uma função chamada soma, e essa função, né, ela pega o valor de x e y, que ele vai receber aqui como parâmetro, vai somar e armazenar em z, e retorna o valor de z, né? Então essa função aqui é um pouco diferente das outras que a gente viu, porque ele tem a função retorno, né? Nas outras, a gente colocava o eco, né, aqui dentro, né? Ou seja, essa função, ela fazia a impressão, né, ou seja, o print da variável z, tá? Né? Nas outras. Nessa, não. Nessa, ele retorna o valor de z, tá? Então, né, o que é que ele está fazendo aqui? Né? Ele colocou eco, né, o texto 5 mais 10 é igual a, chama a função, está chamando a função soma, e está passando os valores 5 e 10. Tá? Então, essa função, né, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar aqui a função soma, vai ser calculado o valor de 5 e 10 e vai ser retornado o valor de z no lugar dessa variável. Tá? Então, ele vai estar retornando aqui o valor de z nessa variável. Tá? Então, ficou aqui, ó, 5 mais 10 é igual a 15, né? Ele somou aqui 5 mais 10 e retornou aqui, ó, o 15, tá? Certo? Então, tem a diferença, né? Eu vou comentar aqui o retorno, tá? Deixa eu botar aqui. Tem a diferença, né, desse retorno aqui em z, né, com a função eco, né? A diferença, né? Eu vou mudar aqui por exemplo, tá? Eu vou chamar novamente a função soma, certo? E vou passar os valores 5 e 5, tá? Então, com o retorno, eu vou estar retornando, né, para dentro, eu vou estar substituindo, né, esse valor aqui, ó, soma função 5 e 5, pelo resultado, né, que é z dessa função, tá? Então, né, eu vou rodar aqui para a gente visualizar, né? Então, ele mostrou aqui, ó, 5 mais 5, né? Então, eu vou só corrigir aqui, ó, 5 mais 5, né, que é os dois parâmetros que eu estou colocando, mais 10 é igual a 10. Tá?
Do mesmo jeito, no lugar de 10 aqui, eu poderia chamar, né, outra função e somar 6 mais 6, né? Tá? Então, eu estou chamando a função soma, né, que é essa função principal, que vai chamar dois números, e estou chamando dentro dessa função, né, e estou chamando a mesma função, né? Então, é como se eu tivesse colocando aqui, né, x e aqui E y, professor, né? aí vai somar, por exemplo, 5 com 5 mais 6 com 6 é tipo 10 com 12. É isso? Isso, tá? Entendi. Obrigado. Certo? Então, eu estou só chamando uma função dentro de uma função. Então, né, as funções facilitam bastante alguns trabalhos, né, porque você pode criar um arquivo só com as funções. Vamos supor, eu quero fazer uma calculadora. Então, eu crio a função soma, subtração, adição, radiciação, potenciação, né, divisão, fatorial. E aí a pessoa escolhe, eu quero executar a soma de dois números. E aí, em vez de eu ter que colocar a minha função, né, dentro do código, né, que eu estou escrevendo, eu faço só chamar essa função, tá? E professor, você pode explicar a atividade de direito lá, por favor? Posso, né? Então, é, né, aqui é só passando, né, o mesmo processo, passando os parâmetros, né, do tipo float, aqueles eram do tipo inteiro, né? E aí, para finalizar, a gente tem só esse exemplo aqui que é diferente, né? Que no caso eu estou passando por referência, tá? Então, eu vou só mostrar aqui a diferença dessa função, certo? Nós temos aqui a função, tal, certo? E aqui eu tenho o meu código. Eu criei uma variável chamada número 2, tá? E criei uma função chamada adiciona 5. O que é que essa função faz? Ela recebe um valor, né, um parâmetro, uma variável, um valor, e pega esse valor e adiciona mais 5. Então, se eu passar, né, o número 2, né, eu estou atribuindo 2 a uma variável, então, como eu estou passando como parâmetro essa variável 2, o que é que ela vai fazer? Vai pegar 2 e vai somar mais 5, né? Eu vou executar aqui, ó. Tá? Então, ela somou 2 mais 5 é 7. Só que essa variável, ela está fora da função. Tá? Então, essa função só conseguiu alterar o valor dessa variável porque eu coloquei o izinho comercial na frente do meu valor que eu estou recebendo. Então, em vez da variável pegar apenas o valor 2, ela está pegando o endereço da minha variável número. Tá? Então, se eu tirar aqui, ó, eu vou tirar aqui o valor, né? Estou tirando o izinho comercial e vou executar aqui o meu código. O resultado foi 2. Por que que não foi 7? Porque aqui, ó, ela executou a função, mas não imprimiu nada, tá? E o valor da minha variável continua sendo 2, tá? Então, na hora que eu coloquei o izinho comercial, em vez de eu pegar o valor que era 2, eu estou pegando o endereço de memória 2, né? Eu vou mudar aqui, ó, vou botar aqui um eco, ó, certo? Eu vou botar aqui, ó, tá? Então, ele vai. Então, o que é que ele vai fazer, né?
vou botar aqui o valor tá? Eu vou executar aqui o meu código, né? Só para a gente visualizar aí a diferença, né? Então, eu executei a função, ele diz, ó, o valor somado foi 7, né? Por quê? Porque ele pegou o valor da minha variável, que era 2, somou mais 5 e exibiu o valor, né? No caso, o valor foi 7. Porém, o valor da minha variável continua sendo 2, né? Porque eu estou imprimindo aqui, ó, imprima, né? Vou botar aqui, ó, certo? O valor da minha variável, tá? Continua sendo 2. Agora, no momento em que eu, em vez de passar, né, apenas o valor, eu passo a referência dele, certo? O retorno já é diferente. Os dois mostraram 7. Por quê? Porque essa função, né, ela alterou o valor da minha variável externa, tá? Ok? Então, essa variável aqui, tá? Valor, a gente chama de variável local, e essa variável aqui que está fora da função, a gente chama ela de variável global, tá? Variável local e variável global. Ok? Então, né, a gente finaliza, né, os exemplos de funções, né? E aí eu vou só... Professor, peraí. Não é você não. Eu tô com uma dúvida ali no strict, no negócio que você explicou ali. Assim, no if, quando a gente coloca alguma coisa igual a 0 ou a 1, ele interpreta como se fosse falso ou verdadeiro. Nesse modo estrito aí, ele tira isso? Eu vou ter que escrever falso, literalmente? Não, não. Esse aqui, tá? É porque o que acontece? Quando eu boto esse izinho aqui na frente, ele, em vez de pegar o valor que é 2, ele está pegando o endereço da memória da variável 2. Não, professor, eu tô falando do strict mode lá que tem lá em cima, não é do i, não. É porque eu ia fazer antes a pergunta, só que não deu tempo. Mas de qual exemplo? Aquele do define, strict mode, igual a 1. Você lembra? Lá em cima, mais em cima. Esses exemplos ali do strict mode. Aí eu queria saber se ele tira essa questão do if, identificar que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Aí você vai ter que definir, né, a variável, né, como doble não, né, como boolean, tá? E aí ele vai ser 0 ou 1, né, vai receber 0 ou 1. Se você colocar como inteiro, né, ele também vai interpretar, né? Mesmo com strict type ali? Peraí, deixa eu só ver se eu entendi sua pergunta. Você está dizendo o seguinte: se você quer usar o if, né? É, Aí você no vai caso do if. definir, no caso, você vai ter que definir como boolean, certo? E o boolean, ele pode Uhum, receber 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso. Se você colocar qualquer coisa diferente disso, aí ele vai dar erro, entendi. Tá bom. certo? Uhum.